15. Quero ler nesse começo apenas o primeiro versículo. Diz assim: logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio. Amarrando Jesus pelas mãos, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Esse texto aqui do capítulo 15, nós vamos ver basicamente o cumprimento de uma profecia sobre Jesus Cristo. Aquela expressão de que ele, como mudo, seria uma ovelha levado para o matadouro. Nós vamos ver Jesus aqui em silêncio, durante todo esse processo de acusação, de julgamento, de condenação, de açoites, crucificação. Jesus cumprindo a promessa de que, como uma ovelha muda, seria levada para o matadouro. Meus irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre o servo que é condenado por Pilatos. E com essa exposição nós concluímos esta série, que começamos lá no começo do capítulo 14, onde o servo foi adorado em Betânia por Maria, depois ele é traído por Judas, depois ele é abandonado pelos discípulos, depois ele é injustiçado pelos religiosos, ele é negado por Pedro, e esse é o último evento onde ele é então condenado aqui por Pilatos. E o texto que nós lemos, ele é a sequência, é a continuidade do texto anterior, onde Jesus foi preso lá no Getsemane, foi conduzido até a casa do sumo sacerdote, lá ele foi julgado pelo sinédrio, injustamente, como nós já falamos, um julgamento cheio de vícios. Hoje seria facilmente anulado esse julgamento de Jesus, porque eles não cumpriram os ritos para o julgamento. O fato é que naquela mesma noite Pedro se apresenta, nega Jesus Cristo, e agora então raia o dia, amanhece o dia, e o texto diz que logo de manhã, então quando amanheceu o dia, os principais sacerdotes, aqueles que estavam lá reunidos naquele conselho, o sinédrio, o que eles fazem? Eles amarram então Jesus, e eles saem da casa do sumo sacerdote, e eles levam Jesus até onde estava o Pôncio Pilatos, o governador daquela época. E agora então o texto vai começar a narrar esse momento onde Jesus ele é acusado agora diante de Pilatos, e onde ele vai ser injustamente condenado por esse homem que perdeu uma grande oportunidade de fazer justiça, mas ele agiu de modo imprudente. O servo é condenado por Pilatos. Na verdade, irmãos, esse texto e essa mensagem poderia ter um outro título: o servo é condenado pelos meus pecados. Porque Pilatos bateu o martelo, Pilatos assinou a sentença, mas a causa disso foi os meus e os seus pecados. Jesus só é morto, só é crucificado, ele só passa por tudo isso por causa dos nossos pecados. Então, na verdade, ele é condenado por Pilatos, mas a causa são os nossos pecados. Nós precisamos entender isso de maneira muito completa, para que a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, tudo que ele passa, não seja em vão nas nossas vidas. Pelo nosso pecado é que Jesus passa por tudo isso. Em nosso lugar é que ele passa por tudo isso. Para nos livrar dessa grande humilhação e condenação é que ele passa por isso. Ou seja, ele troca conosco de lugar. Ele assume a nossa condição e ele então se entrega diante de Deus. Aqui no capítulo 15, meus irmãos, Jesus ele é chamado rei 6 vezes. E é esta expressão que vai dar motivo para Pilatos bater o martelo e condenar Jesus. Os religiosos não tinham poder de matar Jesus. A lei dos judeus aqui não permitia que eles condenassem Jesus à morte. Eles precisavam então de alguém que o fizesse, porque eles queriam matar Jesus. E como nós vamos ver depois, a acusação que eles apresentam diante de Pilatos é que Jesus se autoproclamava rei dos judeus, e isso então estaria colocando o Império Romano em risco. 6 vezes, no capítulo 15, Jesus é chamado rei. Veja comigo o verso 2. Então Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Verso número 9, aonde diz: Pilatos lhes perguntou: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Verso número 12, voltando a falar, Pilatos perguntou-lhe: que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Verso número 18,
O texto diz: e começaram a saudá-lo, viva o rei dos judeus. Verso número 26, o texto diz o seguinte para nós: acima dele estava a sua acusação escrita, o rei dos judeus. E a última referência no verso 32, desça agora da cruz. Desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Então aqui no capítulo 15, Jesus é apresentado como rei. Aqui ele é reconhecido como rei, embora de uma maneira de sarcasmo, de zombaria, como a gente vai ver depois. Os soldados, colocando a coroa na cabeça de Jesus, colocando um manto sobre os seus ombros, se ajoelhando, adorando, blasfemando contra ele. Mas aquilo que eles fizeram em blasfêmia, na verdade fizeram na ignorância, mas expressando uma realidade. Eles estavam de fato diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Só a acusação religiosa não levaria Jesus à morte. O Sinédrio se reuniu, fez aquele complô e declararam então que Jesus era culpado de blasfêmia, segundo a lei dos judeus. Porque Jesus, para o sumo sacerdote, quando pergunta: você é o Filho de Deus? Ele fala: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo. Então os religiosos tinham ali um elemento religioso para condenar Jesus. Mas esse elemento religioso não era suficiente para que eles matassem Jesus no contexto do Império Romano. Eles precisavam agora de um elemento político ou de um elemento social. E aqui então que eles vão criar uma acusação política. E essa acusação política qual é? Ele se denomina rei. E ao se declarar rei, ele ameaça o rei de Roma. E é então que o Pôncio Pilatos, diante dessa acusação falsa de que Jesus estava sendo um desertor ou fazendo um motim para destronar Pilatos, destronar o rei de Roma, é então que eles apresentam este argumento. Eles criam uma condenação religiosa, agora eles apresentam uma acusação política, ele está ameaçando o Império Romano, e é mediante a esse elemento que eles vão apresentar agora Jesus diante de Pilatos. Quando amanhece o dia, com esse veredito de morte, eles apresentam Jesus até Pilatos. Pilatos não morava em Jerusalém, ele estava ali por conta da festa da Páscoa. Pilatos morava em Cesareia, mas nesse contexto da Páscoa, como tinha muitos judeus na cidade, o rei ele vinha até ali justamente para julgar possíveis problemas e convulsões sociais e até para evitar alguma revolução. Então Pilatos estava em Jerusalém, assim como Herodes também estava em Jerusalém nesse contexto. E aí então o que os líderes fazem? Amarram Jesus, diz o texto, levam até onde estava o Pilatos, lá no petróleo, onde ele ficava, nesse período que ele vinha até Jerusalém. Eles levam Jesus até lá. Interessante que os evangelhos paralelos, meus irmãos, dizem que os líderes não entraram na casa de Pilatos para eles não se contaminarem, porque eles queriam comer a Páscoa. Veja que coisa interessante. Aqueles líderes fazem tudo aquilo de maneira injusta. Eles armam todo aquele cenário para matar Jesus com ódio, com inveja no coração. Depois Pilatos vai dizer: olha, vocês estão entregando Jesus para a morte porque vocês têm inveja deles. Então o coração daqueles homens estava tomado de inveja de tudo que era de mais ruim de um ser humano. Mas eles não entram na casa do Pilatos porque eles não queriam se contaminar cerimonialmente, porque eles queriam participar da Páscoa. E se eles pisassem dentro da casa do Pilatos, porque um judeu não pode estar junto com um romano ou com um não-judeu, um gentil, eles estariam contaminados. Veja, irmãos, é até cômico isso. O coração cheio de rancor, de raiva, de ódio, de inveja, mas eles não queriam se contaminar cerimonialmente. O coração estava podre, mas eles não queriam se contaminar cerimonialmente. É aquela condenação que Jesus faz a esses homens. Vocês são como túmulos, brancos por fora, caiados, limpos por fora, mas por dentro cheio de imundície e de podridão. Assim era o coração desses homens que amarram Jesus e que levam Jesus até o governador, até Pilatos, para que ele pudesse então dar a sentença de morte.
Primeira coisa que eu quero trazer nessa noite, irmãos, de maneira muito rápida, é a imputação do crime. Eles precisavam imputar a Jesus um crime, porque sem esse crime eles não teriam sucesso na morte de Jesus. A blasfêmia que Jesus havia declarado, segundo eles, lá no julgamento, não era suficiente para matar Jesus. Eles precisavam de um outro elemento, então precisavam imputar um crime. Os líderes precisavam de um crime com pena capital. E eu quero que você leia comigo João, lá no capítulo 18, no verso 31 e no verso 32. Abra sua Bíblia. João 18, 31 e 32. Disse-lhes Pilatos: levai-o convosco e julgai-o segundo a vossa lei. Eles já tinham feito isso. Mas os judeus disseram: não nos é permitido executar ninguém. Não é permitido fazer isso. Verso 32. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia falado, referindo-se ao tipo de morte que ele sofreria, ou seja, a crucificação. Então esses homens precisavam de um álibi, precisavam de um crime capital, precisavam de uma acusação, e eles levam Jesus a Pilatos justamente para isso, para que Jesus fosse condenado à morte por Pilatos. Pilatos procurava não ser injusto. Veja no verso 10, lá do capítulo 15 de Marcos. Pois ele sabia que os principais sacerdotes haviam lhe entregado Jesus por inveja. Apesar de Pilatos não ser lá o bastião da moral e da ética, mas o governador e Pilatos tinham essa preocupação de não cometer injustiça. Então, diante de tudo aquilo que estava posto diante dele, Pilatos reconhece que não havia crime em Jesus, que não havia uma acusação digna de morte. Mas aqueles homens insistem em levar Jesus a esse fim. Apesar de Pilatos não ter apreço pelos judeus, Pilatos sabia de que aquela acusação era apenas inveja. Mas para aqueles homens isso não tinha valor nenhum. O que eles queriam era um crime para poder condenar Jesus. Pilatos diz, irmãos, não encontrar crime em Jesus. Veja o verso número 2 até o verso 5, onde Jesus conversa com Pilatos, e Pilatos perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você disse. Jesus não assume isso publicamente. E os principais sacerdotes acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou então a interrogá-lo: não responde nada? Vê quantas acusações estão te fazendo. E guardar silêncio era uma confissão de crime nesse contexto. Verso 5, mas não respondeu mais nada, e Pilatos ficou admirado. Então, meus irmãos, Pilatos não encontra crime em Jesus. E lá no Evangelho de João, eu quero voltar em João de novo, capítulo 18, porque isso fica muito claro. João, capítulo 18, verso 18, o texto diz exatamente assim. João, capítulo 18, verso 38, meus irmãos. Então Pilatos lhe perguntou: que é verdade? E dito isto, saiu de novo para falar com os judeus. E disse-lhes: não vejo nele o quê? Crime algum. E o capítulo 19, verso 4. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhe: eu o trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime nenhum. Pilatos estava convencido que Jesus não havia cometido nenhum crime. Pilatos tinha essa consciência. Lucas, no capítulo 23, verso 14, nós temos também uma informação importante dentro desse contexto. Eu estou dentro desse tempo aqui, irmãos, para que você perceba que Jesus ele morre inocentemente em nosso lugar e para perdoar e purificar os nossos pecados. Lucas, capítulo 23, e o verso número 14. Disse-lhe: vós me apresenteis este homem como agitador do povo, mas interrogando-o diante de vós, não achei nele culpa alguma naquilo que o acusaste. E também o verso 22. Então lhes falou pela terceira vez: mas qual mal ele fez? Não achei nele culpa nenhuma digna de morte.
3 vezes, Pilatos afirma para aqueles homens de que não havia em Jesus culpa. Então, o que acontece aqui? Faltou coragem a Pilatos para soltar Jesus. Faltou coragem para Pilatos libertar Jesus, porque se por 3 vezes ele não encontrou culpa em Jesus, o que ele tinha que fazer? Soltar Jesus. Mas por que ele não faz? Pelo desenrolar do restante do texto depois. Ele não solta Jesus com medo de que havia ali uma grande revolução e que aquilo poderia trazer consequências para o seu governo e até para agradar a multidão. Ele então condena Jesus. Pilatos queria evitar uma rebelião. Percebam que o cenário aqui não é apenas Jesus e Pilatos. Eles estão fora da casa do governador. Eles estão meio que na rua, meio que na praça. E não estava ali só os acusadores de Jesus e Pilatos, a multidão estava lá. Porque na sequência a multidão vai gritar: crucifica, crucifica, queremos Barrabás. Pilatos viu aquela multidão se inflamando e ele então percebeu que aquilo poderia ter consequência, uma rebelião, uma revolta, confusão. E ele então querendo contentar a multidão, veja o verso 15. Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás. E tendo mandado espancar Jesus, entregou para ser crucificado. Meus irmãos, quando alguém que está numa posição de autoridade age para agradar as pessoas, essa autoridade está fadada ao fracasso. Quando eu e você, que temos posições de autoridade, quando as autoridades do nosso país, quando os governos agem não de acordo com a justiça, mas para agradar as pessoas, eles estão fadados ao fracasso e à mediocridade. Pilatos perdeu a grande chance de ser conhecido na história de uma maneira diferente daquela que ele está sendo conhecido na sua história. Faltou coragem para soltar Jesus. Ele não fez justiça. Ele fez, e eu uso o termo aqui, politicagem barata. Não tem crime, mas eu vou soltar mesmo assim, para que vocês não se revoltem, para que vocês não criem conflito, confusão, para que vocês não prejudiquem a minha imagem diante do imperador romano. Então, para agradar a vocês, para aplacar a ira de vocês e para atender a necessidade e o desejo, então eu vou condenar esse homem à morte. Como isso é triste, meus irmãos, vendo Jesus pagando aqui inocentemente por algo que não cometeu. Mas isso não aconteceu apenas com Jesus, nós vemos isso acontecendo muitas vezes ao longo da história, ao longo dos séculos. E talvez você em algum dia vai ser injustiçado também, pode ser que em algum momento você também seja condenado por um crime que você não cometeu. Mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. O segundo elemento, Jesus é acusado de ser revolucionário. Aquele homem que pregou amor, que pregou misericórdia, que pregou graça, que trabalhou para unir as pessoas, que prega sobre perdão, que ensina várias coisas importantes para relacionamento. Aquele homem que queria fazer a vontade de Deus, que o reino dele não era desse mundo, mas era do outro mundo, agora é acusado justamente daquilo que ele menos era, um revolucionário. E ao ser acusado de revolucionário, o povo vai pedir a libertação de um conhecido revolucionário, Barrabás, e condena Jesus à morte. Qual era o crime de Jesus? Ele era revolucionário porque ele se declarava rei, segundo a acusação dos líderes religiosos. Ele se declara rei, então ele é um revolucionário. Ele quer destronar Pilatos, ele quer destronar o imperador romano, então ele é um perigo. Ele está instigando o povo a uma rebelião. Que na verdade quem estava fazendo, estava preso por isso, foi o próprio Barrabás. O Barrabás, sim, no verso 6 e verso 7 diz: por ocasião da festa era costume soltar um preso que lhes pedissem. E havia um homem chamado, não Jesus, chamado Barrabás, preso, com outros, o quê? Rebeldes. Então o Barrabás era sim um revolucionário, que havia cometido o quê? Um homicídio. Então o Barrabás tinha sua capivara muito grande, a sua ficha era suja, durante uma o quê? Revolta. Então teve uma revolta, o Barrabás matou alguém, cometeu um homicídio, e ele então agora foi preso por esse crime. E agora os líderes judeus vão acusar Jesus exatamente do crime do Barrabás. E o
Pilatos se deixa levar por essa mentira. Ele está instigando o povo. Eles pintaram Jesus como um revolucionário perigoso. O homem que mais ensinou sobre o amor, perdão, graça e misericórdia, agora é sendo taxado como um revolucionário perigoso. Jesus se cala diante de Pilatos, que seria uma confissão da sua culpa. Os religiosos insistem. Esses homens aqui querem ganhar Pilatos pelo cansaço. Eles insistem, condena 3 vezes, eu não vejo crime nenhum. Mas aqueles homens ficaram lá insistindo com o governador, levando essa situação. Então eles ganharam Pilatos pelo cansaço. Ganharam Pilatos pelo cansaço, sem nenhuma confissão de culpa, sem nada a condenar Jesus. Mesmo assim ele faz. Encontram em Jesus uma culpa que não estava nele. Volte ao Evangelho de João, capítulo número 18, verso número 38. Então Pilatos lhe perguntou: que é a verdade? E dito isto, saiu de novo para os judeus e disse: não vejo nele crime algum. Já estava muito certo isso, não vejo crime algum. Verso 4 do capítulo 19 que nós já lemos, não vejo crime algum. Mas o Mateus 27, meus irmãos, verso 24, traz a emblemática informação de que o Pilatos então pede uma bacia com água. E ele então lava as suas mãos. E ele diz: eu não vejo crime nenhum neste homem. Lava as mãos. Mas mesmo assim ele entrega Jesus para morrer na cruz. 27 de Mateus, verso 24. Percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava. Então o medo do Pilatos era isso, aquela revolta, o tumulto. Pilatos mandou trazer uma água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: sou inocente do sangue deste homem, isto é problema vosso. E todo o povo respondeu: o sangue dele caia sobre nós, a condenação dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aquela multidão, os sacerdotes invocaram maldição sobre eles. Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregá-lo à crucificação. Qual era o crime de Jesus? Ele é revolucionário. Terceiro elemento, queridos: covardia de Pilatos. 3 passos aqui que mostram a covardia do Pilatos. Primeiro, ele quis se livrar do problema, enviando Jesus para Herodes. O Herodes estava na mesma ocasião, na mesma cidade. O texto de Lucas 23, a partir do verso 6, tem esse diálogo que Marcos omite aqui. Quando o governador se recusa a condenar Jesus, e sabendo que Jesus era galileu e Herodes estava ali, então era uma jurisprudência do Herodes, o Pilatos manda o Jesus para Herodes resolver o problema, porque ele não queria entrar naquela enrascada. Ele transfere o problema, ele passa o problema adiante. Muito normal isso acontecer, né, no nosso meio. A gente passa o problema para os outros resolver, né? Ó, isso é coisa que a sua mãe vai resolver. Quando chega em casa, sua mãe vai te pegar, né? Olha lá, veja lá. Então a gente terceiriza a solução de problemas. Pilatos, a primeira coisa que ele quis, se livrar do problema enviando Jesus para Herodes. O Herodes recebe Jesus, conversa com Jesus, não sabe resolver nada, zomba de Jesus, manda Jesus de volta para Pilatos. E aí então agora o Pilatos fica com abacaxi, né? Aquela troca de abacaxi, joga para um, joga para outro, resolve você, não resolvo, voltou o problema para o Pilatos. E agora o Pilatos então vai ter que dar uma solução. E a segunda coisa que ele faz, ele deixou o povo escolher. Ele quis tirar a responsabilidade dele, deixando o povo escolher. O verso 6, que nós já lemos, que a ocasião da festa era costume soltar um criminoso, soltar um bandido, o indulto de Natal aí, né? Então o governador poderia libertar alguém a pedido do povo. E aí o povo então pede quem? A multidão, verso 8, chegou e começou a pedir que lhe costumava fazer. E Pilatos lhe perguntou: quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que os principais sacerdotes haviam entregado por inveja. Mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário, ela pedisse que soltasse Barrabás.
Então Pilatos tenta tirar o problema de si, mandando para Herodes, o problema volta, agora ele joga o problema para o povo. E aí, o que vocês querem que eu faça com Jesus? Ele tinha autoridade para libertar Jesus, ele era o rei, ele não viu crime nenhum, mas o povo pede Barrabás. Voltando a falar, Pilatos perguntou no verso 12, que farei então aquele que vocês chamam de rei dos judeus? Novamente eles gritaram, crucifique. E aí nós já lemos o texto, para agradar a multidão, o Pilatos entrega Barrabás à crucificação. E qual foi a terceira atitude de Pilatos que mostra a sua covardia? Ele ordenou que Jesus fosse açoitado. Lá no verso 15 diz, então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás e tendo mandado espancar Jesus. Então no primeiro momento ele falou assim, então tá bom, eu vou mandar dar uma coça em Jesus, eu liberto Barrabás e fica tudo bem. Mas o povo não achava que apenas Jesus ser espancado era suficiente. O povo insistia para que ele fosse crucificado, e aí então o texto do verso 15 termina dizendo, e entregou-o para ser crucificado. Por 3 vezes o Pilatos mostra a sua covardia em não tentando resolver aquele problema, não querendo dar uma solução, mas nada adiantou. Pilatos cedeu e ele entregou Jesus para ser crucificado. A covardia, meus irmãos, de homens de autoridade é um dos grandes males da nossa sociedade. A covardia de homens, chefes de casa, de família, é um dos grandes males das nossas famílias. Nós, como homens, mulheres, líderes, nós temos que ter a consciência de que não podemos ser covardes diante de situações que estão para nós trazer soluções. Para finalizar, a partir do verso 16 até o verso 20, nós temos aqui a zombaria dos soldados. Os soldados levaram no verso 16 para dentro do palácio, o pretório. Então lembram que eles estavam fora porque os judeus não queriam se contaminar para poder comer a Páscoa. Então agora Pilatos entrega Jesus para ser açoitado, crucificado. Então agora, meus irmãos, soltaram a presa às feras. Pilatos agora entregou a presa às feras, entrega Jesus para os soldados romanos. E agora então a multidão se espalha. Os líderes religiosos voltam para o templo para continuar a sua preparação para comer a Páscoa no domingo. E Jesus agora está nas mãos dos seus algozes. Entram para dentro do palácio e convocaram todo o destacamento dos soldados. Galera, vem cá, vamos nos divertir agora. Pessoal, vem cá, todo mundo, soldados, vem cá. Vamos nos divertir. Chamaram todos os soldados. E aí começam a escarnecer Jesus. Vestem ele com um manto de púrpura, põem nele uma coroa de espinhos que haviam feito, começam a saudá-lo, viva o rei dos judeus, em blasfêmia, em desdém, blasfemando contra Jesus. Batiam na cabeça com um bordão, talvez ali um cetro, o rei, então o rei tem que ter um cetro, então eles menosprezavam Jesus com esse bordão, talvez uma cana de, um caniço, uma vara qualquer. Batem em Jesus na sua cabeça com aquele bordão, saúdam o rei dos judeus, gospem nele, cuspiam-lhe. Não, se você quer mostrar desdém por alguém, a atitude que mais representa desdém é o cuspir em outra pessoa. Esse é o gesto mais baixo, mais repulsivo e que mais denota o quanto uma pessoa não é bem quista por alguém. Cuspir na cara de alguém, ou cuspir em alguém, é a grande demonstração de desdém, de desprezo. Então eles cuspiram em Jesus, se ajoelhavam, adoravam Jesus, tudo em zombaria. Mas tudo que eles fazem aqui é uma prefiguração de que quando Jesus voltaria como rei, isso aconteceria. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Ele vai ser reconhecido como rei, ele vai ser adorado. Então, apesar desses soldados estarem blasfemando e zombando de Jesus, tudo que eles fazem prefigura a exaltação do nosso Cristo. E aí então no verso 20 fala, depois de zombarem dele, depois de se divertirem, depois de brincarem, despiram-lhe, tiraram aquelas roupas que eles botaram, o manto e as próprias roupas de Jesus, vestiram com púrpura e vestiram outras roupas, Então levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Nesse meio tempo aqui tem os açoites. Jesus é açoitado, não era com varinha de pessegueiro, não.
O chicote romano era feito com couro e na ponta tinha pedaços de metal. Os escorpiões que fala não era o animal, né, o inseto escorpião. Era um tipo de chicote feito com couro e na ponta das tiras de couro tinha pedaço de ferro. Então você imagina isso? Aquela soiteira do pai e da mãe lá no sítio antigamente, com um pedacinho de osso ou de ferro na ponta. Jesus, ele foi blasfemado aqui diante dos soldados. Cristo suportou em silêncio, ele não resistiu, não se opôs. Uma lição aos leitores de Roma, que brevemente seriam perseguidos pelo Império Romano, seriam açoitados, os próprios discípulos passariam por isso também, logo na sequência. Mas o limite da maldade não havia chegado ao fim. Meu irmão, se você acha que a maldade do coração do homem chegou ao fim, ainda tem muita maldade no coração do homem. E a maldade desses soldados não termina naquele escárnio, na zombaria. Eles levam Jesus para ser crucificado e morto na cruz, a forma mais cruel de matar alguém naquela época. O servo morreria pelos pecados dos homens. Diante de tudo isso, meus irmãos, o que a gente pode ter de lições mais objetivas? A primeira delas, Jesus é rejeitado como rei. O povo escolhe Barrabás. Sabe o que implica isso para nós hoje? As pessoas continuam escolhendo o pecado em lugar de escolher o Cristo. As pessoas continuam escolhendo os prazeres do mundo em lugar de escolher uma vida de intimidade com Deus. As pessoas continuam buscando aquilo que lhes agrada do que fazer aquilo que agrada a Deus. As pessoas continuam invertendo os valores espirituais, morais, celestiais por valores do mundo, valores baixos, valores mundanos. Ao eles escolherem Barrabás em lugar de Jesus, eles estão justamente tipificando esse mal que hoje ainda está presente no coração do ser humano. Eles escolhem o caminho errado, eles escolhem o caminho tortuoso, escolhem a porta larga em vez da porta estreita. Meus irmãos, isso é muito sério, porque essa atitude dos homens aqui da multidão representa a atitude de muitas pessoas hoje, fazendo a escolha errada. Entre o Cristo e Barrabás, as pessoas hoje estão escolhendo o Barrabás. Não literalmente, mas figurativamente. Entre uma vida de santidade, as pessoas vão para uma vida de promiscuidade. Entre uma vida de honestidade e retidão, as pessoas vão para o caminho tortuoso. Então elas estão andando na contramão daquilo que Deus quer de cada um de nós. Essa é uma realidade que nós podemos aprender nesta noite. Em lugar de receber e aceitar e seguir o Cristo, as pessoas estão escolhendo, recebendo e seguindo o pecado e os valores do mundo. Uma segunda aplicação. A humilhação de Jesus foi para nos poupar da vergonha do nosso pecado. Eu não sei ainda se hoje alguém se envergonha com os pecados que comete. Talvez antigamente ou no passado próximo a gente tinha mais vergonha dos pecados que a gente cometia. Mas hoje as pessoas não têm vergonha dos pecados que cometem, porque elas cometem pecado e publicam no YouTube, no Facebook, no Instagram. As pessoas hoje elas têm, parece, alegria e contentamento em publicar o pecado que elas estão cometendo. A humilhação de Jesus foi para nos poupar da vergonha dos nossos pecados, porque era eu e você que deveríamos estar lá naquela cruz. Éramos nós que deveríamos estar lá sendo açoitados, humilhados, zombados, cuspidos. Éramos nós que teríamos que passar por tudo aquilo que Jesus passou. Mas para nos poupar dessa vergonha, desse escárnio que é o pecado na nossa vida, Jesus então assumiu sobre ele toda aquela humilhação. Então, meus irmãos, nós devemos reconhecer isso e agradecer e retribuir, vivendo uma vida de santidade. Como a gente pode retribuir aquilo que Jesus fez por mim lá na cruz? E toda essa vergonha que ele passa aqui é retribuindo em santidade, numa vida de dedicação ao Senhor, de oração, de busca, de entrega. Uma vida em que possa nos levar cada vez mais próximo da presença do Senhor. Ele só foi humilhado e passou por tudo aquilo para que nós sejamos poupados dessa humilhação e dessa vergonha, porque é isso que o pecado faz. O pecado nos humilha, o pecado nos envergonha, o pecado nos rebaixa, o pecado nos faz pessoas ruins, desprezíveis aos olhos do Senhor. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus.
mas graças a Jesus, pelo seu sacrifício, hoje nós podemos ter os nossos pecados apagados e jogados no mar do esquecimento, como diz a palavra de Deus. Ele perdoa esse pecado, Ele nos purifica, Ele nos lava e Ele torna isso de maneira não pública. É como se Jesus nos purificasse, nos lavasse, nos remisse dos nossos pecados e diz: eu decreto sigilo eterno dos seus pecados. Ninguém precisa saber do que você fez, do que você está fazendo, porque você foi perdoado pelo sangue de Jesus. Essa é uma grande bênção, meus irmãos, saber que os meus piores pecados foram perdoados pelo Senhor, mas Ele fez questão de jogar no mar do esquecimento. Ele não publicou isso para preservar a nós dessa vergonha tão grande. Terceiro, Jesus é condenado injustamente se consideramos os seus pecados. Qual pecado que Jesus tinha? Nenhum. Então, à luz dos pecados de Jesus, Ele é condenado injustamente, mas Ele é condenado justamente se considerar os nossos pecados. Porque sim, Ele morreu pelos nossos pecados. Então, à luz dos nossos pecados, a crucificação dele foi justa, foi devida, foi necessária. Então, meus irmãos, a morte do inocente traz a salvação para nós pecadores. A ovelhinha que foi levada muda até o matadouro, sem falar nada. Aquele que aceitou o pecado da humanidade inteira sobre si, Ele quem morreu para nos livrar, para nos perdoar, para nos purificar. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão, não há justificação. Então, para que toda a humanidade não morra, Jesus morreu em lugar de todos nós. Ele substituiu todos nós para que nós não precisássemos passar por essa morte. A morte do inocente traz salvação para os pecadores. E é interessante quando a gente compara o o Barrabás com Jesus. O Barrabás pecador, o Barrabás assassino, o Barrabás que havia sido preso, o pecador agora sai livre da prisão. Por quê? Porque um inocente vai assumir o seu lugar e morrer no seu lugar. O Barrabás é quem deveria estar lá na cruz, porque ele era um homem pecador, assassino e revolucionário. Mas aí o justo toma o lugar do injusto. O santo toma o lugar do pecador. Então, o Barrabás da história aqui, meus irmãos, somos nós, sou eu e você. Eu e você somos o Barrabás, o mau, o pecador, o injusto, o indigno, que foi poupado da morte pelo inocente que se entregou em nosso lugar. Isso não tem valor que a gente possa pagar. Isso que Jesus fez por mim e por você. Provavelmente Barrabás não aproveitou essa grande oportunidade que teve. A gente não sabe da história do Barrabás. Talvez ele foi poupado da morte nesse momento, porque Jesus morreu no seu lugar, mas ele continuou a sua vida tortuosa. Ele continuou a sua vida ímpia, pagã. E é triste observar que ainda hoje isso acontece. Pessoas que foram perdoados por Jesus. Jesus morre no lugar dessas pessoas. Elas vivem de tal maneira como se Jesus nada tivesse feito por elas, rejeitando e negligenciando o dom da salvação. Penúltimo, não importa o quanto inocente nós sejamos diante de Deus, sempre haverá acusadores. Haverão acusadores. Não importa se eu estou vivendo uma vida de santidade, de retidão, sou inocente diante de Deus, querido, sempre vai ter alguém para te acusar. Sempre vai ter alguém para apontar o dedo. Sempre vai ter alguém para te condenar. Isso é uma realidade que a gente vive nos nossos dias. Sempre vai ter acusadores. Sempre vai ter aqueles que nos condenam. Sempre haverá aqueles que nos reprovam, por mais certo que a gente esteja andando ou que a gente procure agradar. A famosa frase que se Jesus não agradou todo mundo, nós também não vamos agradar. Mas isso não é passe livre para a gente não buscar a perfeição e a santidade diante de Deus. Mesmo que a gente não agrade todo mundo, o nosso alvo sempre é agradar todo mundo. Nós não podemos ser negligentes diante da nossa responsabilidade. E último, queridos, viver de modo indigno do Evangelho é a maior zombaria que Jesus pode sofrer. A minha vida, vivendo de uma maneira indigna com os princípios do Evangelho, é uma zombaria muito maior do que aquela que os soldados fizeram diante de Jesus. Quando eu não vivo o Evangelho, quando eu não honro o Evangelho, quando eu não tenho uma vida pautada nos princípios do Evangelho, eu estou trazendo muito mais zombaria do que aquilo que os soldados ofereceram para Jesus. Feche seus olhos.
Deus, nesta noite a sua palavra traz ao nosso coração a condenação de Jesus por Pilatos, o justo sendo condenado no lugar dos injustos, o santo sendo morto nas mãos dos pecadores, aquele que não tinha nenhuma culpa se entrega como cordeiro por nós culpados. Ó Deus, que esta condenação de Jesus possa trazer ao nosso coração um sentimento de gratidão tão grande que a gente não continue vivendo de uma maneira indigna ao Teu Evangelho como o Senhor espera de nós. O mínimo que podemos fazer, Pai, é viver de forma digna ao Teu Evangelho para honrar o que Jesus fez em nosso lugar. Todo esse sofrimento, toda essa zombaria e, como veremos ainda na Sua palavra, a morte na cruz, a humilhação, a dor, Pai, tudo aquilo que Ele viveu, passou por nós no nosso lugar. Ó Deus, queremos viver de modo digno do Evangelho. Queremos, ó Pai, honrar, valorizar e retribuir tudo que o Senhor fez por nós. Por isso, ó Pai, nos ajuda, Senhor, nos dê graça. Porque a cada vez que nós rejeitamos a Cristo, cada vez que nós negligenciamos o Evangelho, nós seguimos, nós continuamos condenando e matando Jesus. Seja na nossa vida, seja na sociedade. Cada vez que nós não testemunhamos da Tua graça, nós estamos, ó Pai, colocando mais um espinho na coroa de Jesus. Todas as vezes que nós negligenciamos a santidade, é mais um açoite que o Senhor leva, que Ele sofre, ó Pai. Cada vez que nós recusamos buscar a santificação e uma vida transformada, é mais uma espada que transpassa o nosso Senhor. Por isso o Senhor nos chama a ter uma vida digna do Teu Evangelho. É o mínimo que podemos fazer diante de tudo o que Ele sofreu. Porque a condenação dele foi em nosso lugar. Eu deveria estar lá, eu deveria estar sendo condenado, mas Ele assumiu o meu lugar, por amor. Nós possamos viver e servir ao Senhor, por amor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.